Recentemente, o Irã e Israel entraram em guerra. Para que a gente entenda um pouco melhor essa história, vamos tentar entender um pouco a história recente do Irã no século XX. A história do país no século XX foi marcada por uma série de disputas em torno dos recursos energéticos da região, mais especificamente do Golfo Pérsico. Durante o governo de Mohammad Mossadegh, em 1953, houve a nacionalização do petróleo. Historicamente, o petróleo do país era um recurso extraído e explorado por empresas inglesas, holandesas e estadunidenses. O Irã acusava essas empresas internacionais de extraírem petróleo sem beneficiar de qualquer forma o seu próprio país. Nesse sentido, o primeiro-ministro do Irã, Mohammad Mossadegh, resolveu então nacionalizar o petróleo. Importante lembrar que durante o governo de Mossadegh, o Irã funcionava como uma monarquia parlamentar. De um lado existia a figura do primeiro-ministro, do outro lado a figura da dinastia dos Pahlavi, que era a monarquia que governava o país. Por conta da nacionalização do petróleo, os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e outras potências ocidentais, financiaram a chamada Operação Ajax em 1953, que derrubou o primeiro-ministro do Irã, Mohammad Mossadegh, dando início a um período de governo da monarquia. O Shah Mohammad Reza Pahlavi, que já governava o Irã desde 1919, no entanto, com uma monarquia parlamentarista, passa a partir de 1953 a governar o Irã com uma soberania total. A dinastia dos Pahlavi foi marcada por um amplo processo de modernização e ocidentalização do país, o que levou a população a uma série de descontentamentos. Um dos momentos mais tensos dessa época foi a celebração de aniversário de 2.500 anos do Império Persa pela dinastia dos Pahlavi. Pra vocês terem ideia, na época, o valor do banquete foi estimado entre 100 milhões e 500 milhões de dólares, enquanto toda a população do país vivia com fome. Como resultado, a população islâmica do Irã sai às ruas, pede a deposição da monarquia, conseguem derrubar a monarquia e chega no poder a figura dos ayatolás. O líder supremo do Irã é de fato uma figura religiosa do islamismo. Os ayatolás são esses grandes representantes estudiosos da lei islâmica que passam a governar o Irã a partir de 1979. A antiga monarquia parlamentar, que passa a ser uma monarquia, começa a partir de 1979 a ser um estado teocrático governado pelas leis do Islã. Mas por que o Irã acusava os Estados Unidos pelo empobrecimento do seu país? Justamente por conta da Operação Ajax de 1953, que derrubou o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, tirando o poder do Irã de explorar o petróleo do próprio país. Um dos primeiros atos do governo do Ayatollah Khomeini foi, portanto, recuperar a liderança islâmica iraniana na exploração das reservas de petróleo do Golfo Pérsico. Isto afetou definitivamente a relação diplomática entre Irã e o governo dos Estados Unidos, na época liderado pelo presidente Jimmy Carter.